Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo. Amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje temos mais um webinar. Vocês estão na companhia Aeronova. Eu sou Fiodor, diretor técnico da empresa. Hoje vou ministrar uma palestra. Vamos relembrar mais uma vez do que tratamos, em que estágio estamos e quais aparelhos estamos desenvolvendo. Se estiver tudo certo com o áudio e o vídeo, mandem um sinal para que a equipe técnica saiba que está tudo funcionando. Hoje estamos no meio do verão. Se vocês se lembram, anunciamos este projeto no final do verão. Falta bem pouco, nosso projeto está completando o primeiro ano. Já dá para fazer um balanço preliminar do que realizamos nesse ano. É isso que vamos fazer agora. Sim, estão dizendo que está tudo certo. Amigos, mais uma vez, se vocês se lembram, nós nos propusemos a um projeto ambicioso, recriar uma tecnologia e construir um setor inteiro com base nessa tecnologia. Estamos falando de aerostática, de dirigíveis. O objetivo do projeto é, em 5 anos, construir um sistema sustentável, um negócio sustentável, que vai se dedicar ao desenvolvimento de novos produtos, à engenharia de sistemas, à organização eficiente da produção, à fabricação de componentes e à operação contínua. Com operação comercial e vendas estratégicas, suporte abrangente aos clientes futuros e a expansão global do negócio. Os objetivos são ambiciosos. Tudo isso baseado em dirigíveis. Escolhemos uma estratégia. Começamos com um dirigível pequeno, aumentando gradualmente seu tamanho e tornando-os mais complexos até chegarmos aos maiores. Isso, na verdade, nos trouxe muitos benefícios, porque aqueles que tentam desenvolver um dirigível grande logo de cara, podemos observar a experiência mundial. Construir um dirigível grande e complexo de imediato acaba sendo extremamente trabalhoso, complicado, e ações equivocadas tomadas logo no início podem, depois de alguns longos anos, causar problemas significativos que obrigam a voltar muito, muito atrás. O primeiro dirigível, que avaliamos com base em opiniões de especialistas e consideramos que teria demanda no mercado, mas ainda sem um retorno claro do mercado, escolhemos com um volume de 2.000 metros cúbicos. Isso significa que esse dirigível é abastecido com 2.000 metros cúbicos de hélio. Cada metro cúbico de hélio levanta 1 kg, ou seja, 2.000 kg de força de elevação. Isso mesmo, 2 toneladas, mas subtraindo o peso do próprio dirigível, sobra uma carga útil de cerca de 500 kg. Agora, na verdade, dá até um pouco mais. Este é o primeiro dirigível da linha, ele é do tipo mole. Dirigíveis são moles, semirrígidos e rígidos. Isso significa que o próprio corpo do dirigível, essa parte maior dele, é feito ou de um material flexível, ou do mesmo material flexível, mas com uma pequena estrutura interna. Os Zeppelin alemães atuais são fabricados segundo esse esquema. Há uma treliça triangular por dentro e por fora uma cobertura flexível. Os motores ficam posicionados nessa treliça triangular. Isso é o semirrígido e o rígido.
É parecido com aquele Zeppelin, o Graf Zeppelin. Na verdade, houve muitos dirigíveis rígidos, quase uma centena de tipos, só da Zeppelin. Os dirigíveis rígidos são possíveis. É uma estrutura rígida, com um revestimento para aerodinâmica, onde dentro ficam os sacos com o gás de sustentação. E é justamente para os dirigíveis rígidos que pretendemos avançar, começando com os flexíveis, de 2.000 metros cúbicos, 8.000, e depois já está definido. Depois, com 35.000 metros cúbicos de gás de sustentação, já é possível construir um dirigível rígido. Por que não dá para fazer um pequeno? Já que o invólucro pesa alguma coisa, a estrutura rígida pesa muito, então ele simplesmente não vai voar, não terá sustentação suficiente com o aéreo. Mas a área do invólucro cresce ao quadrado, enquanto o volume cresce ao cubo. E como o volume cresce ao cubo, a partir de certo volume as forças aerostáticas já são muito maiores do que a massa dessa área, e aí é possível fazer dirigíveis rígidos. O primeiro dirigível, chamado Nova 2, que nomeamos nesta fase, já está entrando na etapa de produção. Mas se você acompanha o projeto, sabe que já estamos voando com um modelo menor. Nós o chamamos de Nova 01. Ele tem 130 metros cúbicos, é um dirigível pequeno. É uma cópia dinâmica do dirigível Nova 2. Deixe-me mostrar eles para vocês. Então, o primeiro que temos aqui é este pequeno dirigível, com um volume de 130 metros cúbicos. Nós o chamamos carinhosamente de Nova 01, que é uma cópia dinâmica e fiel do dirigível Nova 2, um modelo bastante conhecido. E aqui está o primeiro dirigível sério e verdadeiramente significativo da linha. Ele possui um volume considerável de 2.000 metros cúbicos. Chama-se Nova 2. Já voamos com o Nova 01. Vocês viram nossos voos em Novinky. Agradecemos ao dono do hangar por nos acolher. Passamos um mês voando lá. O que testamos nele? Não é só uma cópia dinâmica deste. Cópia dinâmica significa que as proporções, por exemplo, da resistência do ar em relação ao empuxo do motor, da área da empenagem traseira, essas proporções foram mantidas, mas foram reduzidas para um volume menor para que possamos entender as características dinâmicas deste dirigível. Além disso, o próprio esquema de funcionamento. O Nova 2 é construído de acordo com um esquema detalhado em que ele possui um motor principal e duas hélices de propulsão, que recebem toda a tração necessária desse motor. Tudo isso está em uma transmissão giratória. As hélices giram, redirecionando o empuxo. Ele pode posicionar as hélices para empuxo vertical e subir ou girar para voo frontal. O mesmo esquema está implementado aqui. Ou seja, é uma cópia completa dele. E o dispositivo de leme na cauda serve para manobrar em baixas velocidades. Em velocidades acima de, digamos, 40 km por hora, entram em ação as superfícies de cauda e os lemes do dirigível. Ele pode controlar a direção usando os lemes. Tudo isso foi mantido na versão pequena, e no dirigível todo esse sistema é controlado por um sistema de controle, ou seja, por um computador. E esse software, o próprio computador, o controlador de voo, o software para o controlador de voo, o software de despacho, é um programa separado, com o qual o piloto remoto ou o despachante pode se conectar ao dirigível. Tudo isso nós criamos. Então, faz apenas um mês, desde agosto, você pode fazer as contas. E agora estamos testando ativamente nesse dirigível. Aqueles vídeos que vocês viram, na maioria das vezes estávamos voando no modo de controle manual. Mas o próprio sistema de controle, o próprio computador, o controlador de voo e tudo mais, está sendo criado diretamente para este aparelho. Com isso, temos a oportunidade de testar. Temos 3 modos de controle programados. Quando há um operador no campo com o controle remoto. É um controle comum, igual ao de um quadricóptero, por enquanto é mais do que suficiente, e dentro do raio de visibilidade direta podemos controlar tranquilamente. Esse é o primeiro modo. Esse modo é o mais seguro.
Em Novenki, voamos exclusivamente dessa forma. Mais uma vez também testamos o modo automático. O segundo modo é semelhante, mas o operador, digamos assim, está no escritório em Moscou. Por exemplo, ele vê nos monitores: nesse dirigível estão instaladas um total de 1, 2, 3, 4, 5 câmeras de vídeo de grande angular que transmitem vídeo em tempo real com um atraso mínimo em 360 graus ao redor desse dirigível, proporcionando uma visão completa. E esse operador, estando em Moscou, tem aqui todos os controles necessários. Ele vê toda a situação ao redor do dirigível. Pode também controlá-lo, como se fosse um operador em campo, digamos assim, de forma remota. Esse é o segundo esquema de controle. Ainda não chegamos a ela. Ela funciona, só que existem diferentes situações. Por exemplo, vocês sabem, nós acabamos de concluir os voos em Novenki, tivemos um mês de pausa e fomos para os testes. Agora estamos em Voskresens. Então, surgiram alguns bugs no código, que aqui em Voskresens, agora que levantamos voo, vimos um vídeo bonito, eles estão voando. Em breve vai sair um vídeo do drone, que vai ser ainda mais bonito. Enfim, houve uma situação, por exemplo, quando o operador no campo direcionava o dirigível para cima ou para baixo, os lemes respondiam corretamente, mas a viga giratória, onde ficam as hélices principais, por algum motivo começava a se mover para o lado oposto. No campo, tudo fica visível. Pousamos o dirigível e em 10 minutos de programação corrigimos o problema. No escritório, isso é mais difícil e arriscado. Existem pequenas imperfeições. Estamos ajustando esses detalhes no aparelho menor. Mas esse sistema já funcionando, no escritório, e em breve vamos gravar um vídeo de apresentação. E aqui o terceiro sistema, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Ela só precisa ter acesso à internet, seja pelo smartphone, tablet ou computador, se conecta, abre o nosso software de despacho, como eu o chamo por enquanto, e vê todos os dirigíveis. Ele escolhe, bom, por enquanto temos só um, escolhe esse dirigível, pode ativá-lo, desativá-lo, verificar todos os sistemas, como a carga das baterias, a pressão dentro do balão de gás e do balonete, todas as temperaturas, a prontidão de todos os motores e outras coisas. Ou seja, ele vê todos os sistemas, e lá também existem vários modos. Um modo é quando ele, no mapa, seleciona, por exemplo, preparar para o voo, aperta, o dirigível começa a se preparar, ele clica em um ponto no mapa, por exemplo, define a altitude, por exemplo, o raio de patrulha. O dirigível decola, vai até esse ponto e começa a patrulhar ao redor dele. É possível definir vários pontos. Em cada ponto, basicamente, você indica, aqui o dirigível deve chegar, dar algumas voltas a uma determinada altitude. Todas essas velocidades e parâmetros são definidos. No segundo ponto, você precisará pousar, permanecer no local por meia hora, depois decolar. Esse software também está pronto. Nós o testamos parcialmente em Novenki, mas lá apenas definíamos vetores condicionais. Ou seja, desligávamos o modo de controle pelo controle remoto e, ainda no campo com o tablet, definíamos para o dirigível a altitude e o vetor, ou seja, o comando ainda era enviado via servidor em nuvem. Atualmente, o servidor está fisicamente instalado no nosso escritório. Então, no campo, a internet e a conexão móvel enviam os dados para o servidor processa tudo e, também por meio das redes móveis, envia tudo isso para o dirigível. Dentro dele estão instalados 2 roteadores de 2 operadores de rede diferentes e sem qualquer atraso perceptível, apenas alguns milissegundos, o dirigível recebia o comando e começava a voar seguindo o vetor de direção. Aliás, nesta semana estamos implementando toda a funcionalidade do software no nosso servidor. A partir da próxima semana, começamos os testes, então fiquem ligados, vai ser interessante. E essa cópia dinâmica, esse modelo de negócio inovador, na verdade, despertou um grande e significativo interesse por parte das agências de publicidade e marketing digital, que buscam constantemente novas abordagens. Daquelas empresas que precisam dele como uma plataforma essencial para suas diversas cargas úteis, por exemplo, para o monitoramento contínuo, a retransmissão eficiente de dados e outras finalidades importantes e específicas.
E por conta disso, agora já estamos na fase de criação não de uma cópia dinâmica desse dirigível, mas sim de um dirigível completo e funcional, com as mesmas dimensões exatas, um pequeno drone autônomo e totalmente operacional. Nós o chamamos de Aerolé, também 01. Ele terá uma aparência um pouco diferente. Terá um corpo interessante, não será clássico. Terá uma empenagem traseira diferenciada. Ele já não terá aquilo que você viu neste dirigível, a gôndola. Ela simplesmente repete geometricamente a gôndola dos dirigíveis Nova 2. Não completamente, sem o carenagem. Ou seja, lá a largura do trem de pouso e assim por diante. Aliás, uma das funções principais dele é gerar em torno do ponto de amarração inferior. Agora estamos começando a trabalhar nisso. Paralelamente, agora está sendo produzido o Aerolé, mas não o 01, e sim o 02. Aqui é o 01, porque tem 130 metros cúbicos. E aqui já é para 200. Lá dá cerca de 190 metros cúbicos. Ele já não é de 2 rotores, é de 4 rotores. Tem mais 2 rotores adicionais. Aqui tem um dispositivo de direção um pouco interessante e bastante engenhoso, que permite um controle preciso. Espero que até o final de agosto já possamos vê-lo no céu. Para este aparelho, nossa empresa já começou a enviar propostas comerciais para todos os interessados. Elas existem, lá já estão sendo formadas propostas comerciais de 2 tipos para a realização de experimentos. Como serviço, basicamente, nós vamos até o local, montamos não apenas um dirigível, são necessários vários, montamos com a carga útil do cliente, realizamos o experimento, todos os serviços são pagos. E com base nos resultados do experimento, já partimos para a produção em série, e essas propostas comerciais para a série desses tipos de aparelhos também já foram elaboradas e enviadas por nós. Os experimentos serão realizados este ano e a produção em série, provavelmente, será no próximo. É bem possível que já no início do ano. Todo o sistema de controle que foi desenvolvido, obviamente, para este aparelho, foi testado nele e servirá para toda a linha de aparelhos. Agora vamos chegar a toda a linha. Então, este já está sendo criado muito mais rápido. Agora, muita coisa já está mais clara. Enfim, vamos seguir em frente. Mas isso, tudo bem, ainda não é tudo que conseguimos desde o início do projeto. Vou encerrar esse ponto aqui. Vamos passar agora ao dirigível Nova 2. Esse também é um aparelho clássico, do tipo mole, funciona com motor a gasolina. É um motor de helicóptero a gasolina. Esses dirigíveis pequenos são totalmente elétricos. Eles funcionam com motores elétricos alimentados por baterias de lítio comuns. Neste dirigível, não foi preciso inventar nada. Aqui, desde o início, planejamos usar células de combustível de hidrogênio no lugar das baterias. Ou seja, ele vai ser muito mais caro, relativamente falando. Enfim, mais caro, mas sua eficiência será muito maior, ele vai voar mais longe, carregar mais peso e assim por diante. Este dirigível nosso atualmente é movido a gasolina. Ele usa um motor de helicóptero que está em funcionamento. Esse motor não só gira as hélices, como também alimenta os geradores que carregam as baterias, das quais funciona o propulsor de popa. O nosso propulsor traseiro é elétrico. Aqui eu desenhei 2 hélices. Na verdade, lá haverá uma hélice com um mecanismo de inclinação das pás. Eu quase disse que já está totalmente desenvolvida, mas na verdade não está completamente finalizada. Está sendo desenvolvida em 2 versões distintas e separadas, com características específicas. A primeira versão é totalmente não tripulada. Ela pode transportar cargas úteis a partir de 500 kg e por distâncias de mais de 500 km em modo completamente autônomo, ou com um piloto remoto, ou até mesmo apenas com um despachante de solo. E a segunda versão é especificamente projetada para passageiros, com uma capacidade total para 6 pessoas, um piloto e 5 passageiros, permitindo voos de aproximadamente 2 horas de duração.
Ele até pode voar por mais tempo, mas pelas normas não é permitido voar por mais de 2 horas se não houver banheiros a bordo, digamos assim. Então, a versão para passageiros já está completamente pronta. Na verdade, ambas as versões estão no mesmo estágio de desenvolvimento, só que uma avançou um pouco mais em certos aspectos importantes, a outra em outros, mas elas são praticamente idênticas em sua essência. Mas para drones e aeronaves tripuladas são aplicados requisitos bastante diferentes e, por exemplo, não dá simplesmente para pegar uma aeronave tripulada existente, tirar a cabine e dizer que agora ela é um drone. Ainda assim, cada um tem seus próprios requisitos específicos. Há exigências únicas para drones e outras para aeronaves tripuladas, então eles diferem um pouco, mas no geral o conceito é o mesmo. Já temos uma demanda crescente e significativa por esses aparelhos também, e estamos atualmente elaborando propostas comerciais detalhadas, todas elas cuidadosamente feitas para as mesmas empresas parceiras que atualmente encomendam pequenos drones conosco. Porque os equipamentos de monitoramento, como os óticos e os de radar, também variam consideravelmente em termos de peso, alcance operacional, nitidez da imagem e assim por diante. E este dirigível Nova 2, operando como um drone de vigilância, como um dirigível de monitoramento aéreo, acabou sendo muito procurado e requisitado. Temos muita coisa para observar, monitorar o meio ambiente, incêndios, blocos de gelo e, você sabe, outras coisas interessantes, inclusive nas cidades. Inclusive, aqui está uma visão detalhada do que está sendo ativamente desenvolvido e implementado neste exato momento, e também o que será realizado em um futuro próximo com este aparelho. Vamos começar pelo mais importante. Bem, na verdade, tudo aqui é importante. Aqui está o invólucro. Parece grande e importante. Um dirigível sem invólucro não é um dirigível. Encomendamos este invólucro de uma empresa de Moscou que fabrica pequenos balões cativos, bem pequenos, até menores em volume do que o nosso Nova 01. Eles, com o material que tinham, que não era o ideal, fizeram o invólucro para nós. Muito obrigado a eles. Atualmente, ninguém no nosso país é capaz de fabricar um invólucro desse tamanho. Nem eles, nem aqueles de quem encomendamos este invólucro. Este aqui foi encomendado de outra empresa, que trabalha com a produção de várias figuras infláveis. Percebemos que eles têm boas tecnologias, bons engenheiros e uma boa linha de produção. A única coisa é que eles precisavam de um pouco de orientação nos detalhes, ajuda na escolha dos materiais e assim por diante. Fizemos esse grande trabalho, e agora esse invólucro está em produção, mas eles também não conseguem fabricar um invólucro de 2.000 metros cúbicos e tamanhos maiores. Por essa razão, já faz bastante tempo que encontramos por conta própria o material necessário, o tecido específico para esse invólucro, que é importado e de grande importância. Felizmente, eles nos permitiram adquirir este valioso material sem absolutamente nenhum obstáculo e ficaram muito felizes em saber que havia uma demanda significativa por ele. Há outras pessoas envolvidas com balonismo, e essa é uma empresa que também trabalha com balonismo, e eles falam chinês. Adquirimos o material, e eles também nos ajudaram na escolha do equipamento com o qual essas estruturas podem ser fabricadas. Já adiantamos o pagamento desse equipamento, e agora temos um grande desafio pela frente. Parte do equipamento já começou a chegar, outra parte está a caminho, e parte ainda nem saiu para entrega. O desafio é organizar a produção das estruturas. Esse é o local exato, e lá existem certos requisitos importantes. Tudo bem, só há um único caminho pelo qual estamos seguindo. Trata-se de criar uma produção operacional eficiente, para que, com o mínimo de dinheiro, esforço e tempo dedicados, possamos pagar por tudo isso e obter a primeira estrutura completa do dirigível Nova 2. Esse caminho já está totalmente definido para nós. Sabemos exatamente que local é esse e onde ele está localizado.
Quando formos para lá e começarmos a soldar a estrutura, começaremos, no cenário mais otimista, no verão, no menos otimista, no início do outono, ou seja, no começo do outono. Mas isso é bom, o fato de que teremos essa grande estrutura no início do outono, porque todos os outros sistemas também estão atualmente em fase de produção. E existe um segundo caminho, que é a criação de uma linha de produção em série, séria, onde essas estruturas, tanto as atuais quanto as futuras, serão fabricadas em série. É um grande espaço, com milhares de metros quadrados, um determinado padrão de limpeza, pé direito alto, sem colunas, ou seja, um vão livre. O ideal seria que tudo isso tivesse cerca de 60 por 30 metros, ou seja, até mais do que 1.000 metros quadrados. 1.000 é o mínimo. E claro, também seriam necessários alguns espaços administrativos e assim por diante. Estamos resolvendo essa questão por enquanto de várias maneiras. Obviamente, para um projeto de investimento, seria ótimo se esse ativo fosse adquirido e estivesse no balanço da empresa, mas, por enquanto, não podemos nos dar a esse luxo. Além disso, dentro de Moscou os preços são absolutamente exorbitantes. Então, por enquanto, é compreensível considerar opções mais afastadas. Existem tecnopolos, parques tecnológicos, há também opções de aluguel simples, e hoje mesmo estivemos novamente em tecnopolos de Moscou, avaliando espaços. É bem provável que fiquemos por lá, mas, por enquanto, todos estão focados na primeira opção. Em breve sai um vídeo com Sergei Semyonov, gravaram hoje. Assistam, ele vai contar que lugar é esse para onde vamos levar o equipamento. Vamos levar para lá. Vocês vão gostar da novidade. O desdobramento das cascas está pronto, a estrutura das cascas está pronta, o material foi comprado, o equipamento está a caminho, já definimos o local. Agora, só falta a parte técnica e um pouco de tempo. Estamos começando a produzir a própria casca, um dos primeiros marcos importantes do projeto, que é o fato de termos adquirido o equipamento, máquinas de corte de metal e fresadoras portais. As máquinas de corte de metal incluem uma máquina de erosão, uma fresadora de 5 eixos e uma tornofresadora de 4 eixos. E a produção já está em andamento. Tudo está ajustado, o espaço também está disponível e é totalmente suficiente. Lá, neste momento, está sendo fabricada a empenagem traseira para o dirigível Nova 2, além da transmissão rotativa. Ela está totalmente projetada. As estruturas para o motor também. Aliás, o motor do Nova 2. Muitos já sabem, mas para quem não ouviu ou deixou passar, os motores já foram pagos e também estão a caminho do nosso país. Encomendamos 2 deles. São belgas. Enfim, a produção está começando a ganhar vida, está começando a funcionar. Os engenheiros, durante o processo de desenvolvimento da gôndola, já estão liberando os desenhos técnicos da própria gôndola. Por enquanto, avançamos um pouco mais na versão de passageiros, porque era um pouco mais complexa e começamos um pouco antes. Pois é. E neste verão, já em agosto, vamos acompanhar juntos nos vídeos como essas grandes peças estruturais estão sendo produzidas. Eu vou explicar qual tecnologia estamos usando para fabricar tudo isso, porque exatamente dessa forma e assim por diante. Enfim, vai ser interessante. O sistema de controle já está pronto. Enfim, o Nova 2 está nesse estágio. Todo mundo já ouviu falar que a produção da carcaça está em andamento. Sobre o drone, a situação é um pouco mais interessante. É bem provável, pelo menos eu tenho quase certeza disso, que vai ser assim mesmo. Ele vai decolar mais rápido, naturalmente, do que a versão de passageiros. Lá os motores são um pouco diferentes. Nos motores da versão de passageiros, eles precisam ser motores aeronáuticos, certificados, consequentemente, caros. Para drones, existem brechas, é possível usar outros motores, e muita gente na aviação leve faz isso. Isso é uma autoconversão.
As autoconversões já foram selecionadas. Elas serão mais potentes que esses motores aeronáuticos. E o dirigível vai voar de um jeito mais interessante. O sistema de controle é o mesmo. A transmissão giratória é a mesma. O sistema de combustível é o mesmo. No geral, tudo continua igual. Só a gôndola foi um pouco modificada. Faremos uma análise comparativa dos dois dirigíveis quando eles estiverem prontos. Enfim, é esse o estágio em que o projeto se encontra agora. Aliás, aqui estão os motores com hélices em anel, as próprias hélices, os redutores angulares, a transmissão giratória. Enfim, todo esse conjunto hélice-motor foi totalmente projetado pela nossa equipe, assim como todo o sistema de controle também foi desenvolvido por nós, e todo o software foi escrito por nós. Nós, como se diz, pretendíamos atuar em ampla cooperação, mas no fim das contas, se você quer que fique bem feito, tem que fazer tudo sozinho, como descobrimos. E em breve também veremos os motores com hélice em anel. A produção deles já começou, com a compra de materiais, fabricação de peças e assim por diante. Essas são peças importantes e de grande responsabilidade para o país. Vamos nos orgulhar quando tudo começar a ser testado, mesmo que seja no banco de testes em terra. Espero que comece em breve. Na verdade, vai começar assim que os motores chegarem. O motor está a caminho. Vou me distrair um pouco. Quem acompanha o clima no planeta sabe que estão acontecendo algumas pequenas anomalias agora na Europa. Por causa do calor, eles reduziram a semana de trabalho e assim por diante. E o motor deveria ter chegado este mês. E no início de agosto já deveríamos ter montado tudo isso e começado os testes. Se chegar em agosto, então será no final do mês. O tempo. Em Moscou vocês mesmos estão vendo o que está acontecendo. E nas suas cidades também um mau tempo generalizado. Enfim, eu me distraí um pouco. Esse é o estágio atual e o ponto exato em que o dirigível Nova 2 se encontra agora. O próximo dirigível dessa linha de desenvolvimento, cujo nome ainda não vou revelar, é o Nova 8. Mas só saibam que os aeroletos são dirigíveis clássicos, enquanto esses nós chamamos de aeroletos. Eles são híbridos, diferem dos clássicos porque, nos clássicos, praticamente toda a carga é sustentada principalmente pela força de sustentação aerostática. Claro, também contam com os motores e a aerodinâmica, mas aí entram as porcentagens. Esse híbrido suporta muito mais. Ou seja, com o mesmo volume comparável de hélio injetado nele, ele consegue carregar mais carga, porque sua aerodinâmica também é melhor. Bom, ela é realmente melhor. Embora a aerodinâmica esteja presente aqui, ela está presente em todo lugar, mas o nível de potência dele é muito mais sério. Na verdade, muito provavelmente, vamos acabar em algum lugar por aqui, seguindo o modelo clássico, porque uma pesquisa recente, que também foi realizada pela nossa empresa, foi liderada pelo Vadim Zubkevich. Essa pesquisa mostrou que as propriedades híbridas, veja, as híbridas. Isso é quando o dirigível pode carregar, digamos, no modelo clássico ele transporta 500 kg em relação ao seu volume e peso, mas se fizermos ele híbrido, aqui já será 1 tonelada, ou até 1,5 toneladas. E então, com fórmulas, leis da física e matemática, além de aerodinâmica e outras coisas, provamos que, ao equipar a forma clássica com mais energia e fazendo alguns ajustes no estabilizador traseiro, ela também gera força de sustentação. É possível aumentar o grau de hibridização da forma clássica do dirigível, ou seja, não é necessário mudar radicalmente o seu formato, ele pode continuar sendo clássico. E isso nós vamos aplicar nos próximos aparelhos, porque o aumento do grau de hibridização da força de sustentação desse aparelho permite evitar um certo resquício que ficou associado a todos os dirigíveis, a necessidade de carregar um lastro considerável, pesado e desnecessário. Basicamente, quando você sobe em um dirigível do tipo clássico, você descarrega a carga, se for um dirigível de carga ou de transporte. Este é um dirigível de monitoramento. Aqui está tudo certo. Ele não pretende descarregar nada, mas se de repente ele quiser descarregar uma carga, por exemplo, de 500 kg, ele vai ficar subitamente mais leve que o ar e vai tentar subir para uma altitude maior. Para evitar isso,
Colocar-se lastro nele, equivalente ao peso da carga descarregada. Se o dirigível for híbrido, digamos, ele pode carregar 1 tonelada usando a sustentação aerodinâmica. Então, ao descarregar, ele entra em um estado de equilíbrio. Ele se torna algo parecido com um dirigível clássico e pode, sem precisar carregar lastro, voltar tranquilamente ou continuar a rota e tudo mais. Nos nossos grandes dirigíveis, vamos aplicar esse esquema de forma abrangente e provavelmente começaremos com o dirigível Nova 8, que é um modelo promissor, mas na verdade não é estritamente obrigatório iniciar o processo de implementação por ele, pois outras opções também podem ser consideradas para o ponto de partida. Só para dar um pequeno gostinho, vou desenhar mais uma coisinha aqui. No projeto Nova 8 está previsto um dirigível também de formato clássico, com um volume considerável e impressionante de 8.000 metros cúbicos, um tamanho realmente notável. Na configuração clássica, ele pode transportar até 3 toneladas. Na configuração híbrida, ele pode transportar ainda mais. Aqui tudo, bem, praticamente é igual ao Nova 2. Pode-se fazer versões de carga não tripuladas e também pode-se fazer versões para passageiros. Queria falar um pouco também sobre certificação. A situação com certificação na aviação em nosso país, como se descobriu, é bem interessante. É um processo bastante demorado, incrivelmente caro e extremamente complicado, mas tudo isso se refere à certificação de tipo. A certificação de tipo é quando você leva pessoas a bordo, cobrando delas, e voa sobre áreas densamente povoadas, o que exige uma regulamentação rigorosa. É bem provável que dirigíveis desse porte consigam operar com qualidade em voos regulares, ou seja, em qualquer condição climática. Voos interregionais específicos, e por isso, muito provavelmente, a partir deste dirigível, vamos precisar de certificação. Aqui haverá uma certa quantidade de passageiros, certas distâncias. Bem, digamos, vou colocar aqui de 3 a 4 toneladas, cerca de 2 a 3 mil quilômetros. Aqui, por enquanto, vou colocar 19 pessoas, cerca de 1.000 quilômetros. Para ser mais preciso, consideraremos uma média de 19 passageiros, percorrendo uma distância aproximada de 1.000 quilômetros. É isso aí. E essa versão vai exigir certificação. Nesse sentido, durante esse tempo, revisamos muitas opções diferentes, empresas, especialistas. Consultamos a Rosaviatsia, também tivemos conversas bem divertidas com eles. Eles diziam: gente, o caminho de vocês vai ser espinhoso, mas heróico. No geral, tudo é possível. E agora já foi formada uma equipe de trabalho. Todo o algoritmo das próximas etapas está completamente claro. E agora já está construído, voando, em construção, em breve voar, entrar em produção. Está sendo construído. Espero que até o final do ano a gente coloque ele no ar, talvez até um pouco antes. Está em fase de projeto. No momento do projeto, se há um cliente externo, a empresa recebe o termo de referência. Assim que o termo de referência chega, é possível iniciar o procedimento de certificação. No nosso caso, como somos o cliente interno, abrimos uma pesquisa e desenvolvimento, e ao abrir a pesquisa e desenvolvimento é preciso iniciar o próprio procedimento. Iniciamos o procedimento para lançar esse procedimento. Em resumo, ainda é um dirigível flexível, mas agora já com um leve e notável grau de hibridização, tornando-o mais avançado e eficiente. Se aqui havia um motor a gasolina, aqui nestas diferentes e variadas versões haverá até 3 opções de motorização possíveis. Vamos começar por aqui, neste ponto específico e importante. Nesta versão mais recente e aprimorada, surgem 2 unidades geradoras de energia a bordo do dirigível. Estas unidades, de alta eficiência e desempenho, queimam combustível e geram eletricidade para o funcionamento completo e contínuo do aparelho.
E a eletricidade é distribuída, e os motores elétricos giram as hélices. Em algum lugar ali na parte de baixo ficam esses geradores. Esse esquema será totalmente aplicável para este tipo específico de aparelho. Será perfeitamente aplicável para este drone, digamos assim. Essas unidades de energia estão sendo ativamente desenvolvidas aqui na nossa empresa, de forma contínua e com grande dedicação, demonstrando nosso compromisso com a inovação. Eu já insinuei sobre eles muitas vezes, talvez até tenha revelado um pouco. Na verdade, são equipamentos sérios, já posso dizer, são microturbinas com trocadores de calor. Estamos formando uma equipe enorme e altamente qualificada. Aqui mesmo no escritório já instalamos centros de computação avançados, toda a parte de gasodinâmica, expansão térmica e uma infinidade de frequências críticas e rotações. Tudo isso é incrivelmente interessante. A equipe é extremamente profissional. É como se tivéssemos ganhado na loteria. E agora, de fato, esses equipamentos modernos estão projetados para uma capacidade de 300 kW de potência instalada para geração de energia elétrica. Aqui, 2 de 300 são suficientes para que esse aparelho voe. Eles são ecológicos, duráveis, não vibram, não fazem barulho e oferecem várias vantagens bastante interessantes e significativas para a aeronáutica. Vou falar sobre eles um pouco mais tarde, assim como sobre esses equipamentos. Agora, de fato, já começamos a produzi-los em metal, então, em breve, poderemos ver como eles realmente são, o que verdadeiramente representam. Espero sinceramente que dê certo e, nesse tipo de aparelho, com esses equipamentos trabalhando juntos, em geral, essa é a ideia principal que será implementada e desenvolvida. A produção de invólucros, que está sendo criada temporariamente para o Nova 2, muito provavelmente também poderá fabricar um invólucro para o dirigível, e isso não vai demorar muito. Após fabricarmos o dirigível com volume de 2.000 metros cúbicos, testá-lo, realizar o controle de qualidade de fábrica das carcaças. Avaliaremos a prontidão da produção. Provável que, ainda este ano, possamos começar a fabricar esse invólucro. O ideal, claro, seria começar imediatamente em uma grande linha de produção, para já partir para a produção em série. Por que para esse tipo de aparelho? Para estes aqui, nós já temos uma demanda concreta. Há um cliente específico com uma tarefa definida. Existem ainda mais alguns esquemas. Também é possível aplicar a autoconversão, fazer motores distribuídos que giram as hélices diretamente, sem a necessidade de eletricidade. Brake time igual 0.5S. Também podemos instalar geradores um pouco diferentes, perdendo um pouco em peso, é claro, porque esses são muito mais leves do que os atualmente disponíveis no mercado e que podem ser facilmente adquiridos e utilizados de forma eficiente, prática e de fácil acesso. Nessa direção. Na verdade, quero dizer que avançamos bastante, e digo isso porque temos um termo de referência extremamente detalhado do cliente, especificando como o aparelho deve ser. Qual deve ser sua capacidade energética? Para que distâncias? Sob quais condições climáticas? Tipos específicos de carga? Tipos de suspensão e assim por diante. E um termo de referência de qualidade é metade do trabalho feito. Normalmente, o que acontece? O cliente chega e elabora o termo de referência junto com o executor. Mas quando o cliente é qualificado, isso é muito agradável. Por isso, considero que a profundidade do desenvolvimento deste aparelho é bastante alta. Aqui ainda estamos um pouco atrás, mas por enquanto todos estão focados no Nova 2, nesta versão de passageiro. Por enquanto, não falamos sobre os aeroletos. A partir desse volume, é claro que o primeiro que está sendo desenvolvido agora é o Nova 2, para 500 kg, digamos, convencionais. Por que eu digo convencionais? Por quê?
Por exemplo, tendo esse tipo de sistema de energia, podemos usá-lo neste aparelho. Assim, ele ganha mais potência e, de acordo com os cálculos de Zubkevich, podemos dobrar todos esses números aqui. Vamos tentar, vamos ver o que realmente vai acontecer. Mas, provavelmente, tudo vai acontecer mais ou menos exatamente da mesma forma como foi com o Nova 01. Nós simplesmente demonstramos a possibilidade de criar um aparelho dessa classe, e então vieram os clientes com pedidos específicos, e nós apenas lançamos uma modificação. Ela é diferente, mas do mesmo porte, com sistemas muito semelhantes, de fato. E com este dirigível vai acontecer a mesma coisa, ele provavelmente vai ficar um pouco maior. Aqui nós nos limitamos estritamente à altura dos portões padrão, a fim de não precisar construir estruturas atípicas ou até mesmo usar hangares de aviação para acomodar grandes aviões, para que não seja necessário construir absolutamente nada de novo. Mas com certeza, no futuro, virão modificações sob encomenda para os clientes. Ele próprio já é um produto, porque aqui estão esses indicadores, 500 kg e 500 km. 500 km. Isso se ligarmos à potência máxima e voarmos do ponto A ao ponto B. Eles serão usados para monitoramento. A demanda por monitoramento. Não é necessário ligar o motor na potência máxima, basta voar com 30% para fazer o patrulhamento, ou seja, o tempo de patrulhamento aumenta e assim por diante. Além disso, como não é necessário usar esses 500 km, eles também foram calculados para um motor de aviação na versão de passageiros. E como o nosso é não tripulado, não é para passageiros, dá para usar uma autoconversão, ou seja, não precisa usar gasolina, pode usar gás. Há artimanhas, e podemos aumentar o alcance. Modificações futuras, desenvolvidas e planejadas. Aonde quero chegar? Quero dizer que esse tipo de dirigível vai existir. A Nova 2 que estamos fazendo é um demonstrador. É claro que, se houver demanda pelo demonstrador exatamente como ele é, e não precisarmos mudar nada, podemos produzi-lo assim mesmo. E com as capacidades que vamos adquirir neste primeiro ano do projeto, seremos capazes de atender essa demanda com pequenas quantidades, digamos, peças únicas. Para começar uma produção em série, seja ela pequena ou em larga escala, teremos que expandir ainda mais. Será necessário ampliar também a própria produção das carcaças. Mas, novamente, provavelmente será por meio de aluguel, porque a compra ainda não está nos planos. E também será necessário expandir a produção mecânica. Atualmente estamos apertados em 300 metros quadrados. Lá vamos montar facilmente essa gôndola, a transmissão giratória, tudo isso será feito. Não é problema nenhum. E repetir o mesmo, tanto isso quanto aquilo lá é possível. Mas se for uma produção em série, para uma maior eficiência, é melhor reorganizá-la um pouco, como dividir as funções, adicionar mais pessoas e outras tarefas. E, de modo geral, a produção em série exige uma abordagem diferente. Agora estamos na fase de produção experimental, enquanto a produção em série tem exigências distintas. Além disso, para a implementação dos aparelhos, é necessário um quadro de funcionários, de acordo com essas normas e regras, e os órgãos internos de controle da fábrica passam a atuar de forma rigorosa. Se agora, por exemplo, o controle de entrada é feito pelo especialista que vai trabalhar com esse material, na produção em série isso é impossível. O controle de qualidade, é um setor separado, subordinado a outros vice-diretores. Enfim, é perfeitamente possível produzir. Agora, estávamos discutindo sobre as modificações. Em geral, temos as modificações suaves, muito suaves, e as extremamente suaves, e o próximo passo será a introdução de um aparelho rígido e mais robusto. Por enquanto, estamos mirando em 35.000 metros cúbicos. Que ele seja rígido mesmo. O esquema, muito provavelmente,
que será testado no Nova 8, será repetido aqui, porque, como eu já havia dito anteriormente, estamos indo de um dirigível pequeno para dirigíveis maiores, criando esses sistemas, testando sua confiabilidade, qualidade, modificando e armazenando todas as melhores soluções nos próximos aparelhos maiores. Este aparelho, a partir de 35.000 metros cúbicos, faz todo sentido, tanto do ponto de vista matemático quanto econômico, ter uma estrutura bastante robusta e rígida, e isso se justifica plenamente. Mas devido ao fato de que a estrutura pesa, em seu esquema clássico e tradicional, não nesse modelo híbrido para o qual estamos migrando agora, sua capacidade de carga será em torno de 10 toneladas. Ele poderá voar, digamos, cerca de 5 a 6 mil quilômetros. Eu sempre me confundo com esses milhares, porque com certeza é muita coisa e, na verdade, por enquanto não será necessário voar tão longe, para distâncias tão grandes e consideráveis. Veja, 10 toneladas. E parece, né? Aqui são 35.000 metros cúbicos, aqui 8, aqui quase 4, e aqui 10, por causa da estrutura rígida, mas ainda assim ele é economicamente viável, ele é eficiente. E esse é o menor dirigível rígido possível dentro da linha dos rígidos. Mas no futuro, naturalmente, será preciso chegar a 30 toneladas, 60 toneladas, 100, 200, 300. Também está claro onde eles serão usados, para quem eles são necessários e assim por diante. Mas por enquanto, eu acho que 10, 30 e 60 também serão ótimas marcas. O de 10 toneladas, provavelmente, vai ser realmente super popular. Os de 30 e 60 toneladas também. Já aqueles que terão maior capacidade de carga, bem, num primeiro momento, enquanto a economia, a política e os negócios estiverem se acostumando com esse novo tipo de aparelho, é bem provável que eles sejam peças únicas, exclusivas, mas eles vão existir. Porque está claro onde usá-los e onde eles são necessários. No caso do Nova 35, chegamos ao ponto em que, bom, é claro que tudo isso já está sendo acumulado nesse projeto. Aqui é preciso trabalhar na criação de uma estrutura rígida, porque todo o resto simplesmente se encaixa aqui. Já começamos a trabalhar na estrutura rígida. É claro que houve muitos desenvolvimentos, várias ideias e assim por diante. Mas, quanto às ações práticas, aqui no nosso país, e na verdade em todos os outros países, exceto nos Estados Unidos, onde Sergey Brin assumiu a tarefa de construir uma estrutura rígida, em todos os demais isso já não é feito há muito tempo. Então, claro, teoria, cálculos, tudo isso é ótimo. Agora já passamos para modelagens mais detalhadas. É claro que tudo acontece principalmente nos computadores. Existem vários esquemas propostos, cerca de 5. Os esquemas são radicalmente diferentes, indo desde treliças espaciais feitas de tubos de carbono até algo que eu não vou revelar, porque por enquanto isso é segredo comercial para o mundo todo. Sergey Brin, o cofundador do Google, construiu usando tubos de carbono. Ele planejou e construiu o primeiro enorme dirigível rígido, sim, no primeiro século. Mas, novamente, ele começou esse projeto de dirigível já com um modelo grande. Foram muitos anos gastos, muitos erros cometidos no início acabaram impedindo que esse dirigível tivesse a eficiência desejada. No fim das contas, ele tem um volume enorme, mas carrega menos do que este aqui. Deixa para lá. Existem certos específicos esquemas feitos de tubos de carbono, estruturas espaciais, que permitem que este aparelho, de forma eficiente, levante uma carga útil de cerca de 10 toneladas. Em um esquema híbrido, isso pode ser ainda mais considerável. Parte disso nós até modelamos em tamanho real. Existe uma escala de redução. Assim como fizemos com o dirigível do Nova 2, criamos uma pequena cópia dinâmica dele. Também recalculamos essas grandes estruturas espaciais para um tamanho adequado para trabalhar no escritório. Compramos tubos de carbono
Estamos construindo certas estruturas e em breve vamos testá-las. Ainda há uma série de esquemas e projetos em andamento. Para os demais, por enquanto, estamos fazendo principalmente modelagem computacional avançada e pesquisas científicas aprofundadas. Eu chamaria assim, porque há muita coisa realmente interessante e promissora a ser feita ali. Com essa capacidade de carga, essa versão, se for convertida para transporte de passageiros, acomodando as pessoas como em um avião, pode levar cerca de 120 pessoas e talvez consiga voar por longas distâncias. Dificilmente isso é necessário, considerando que já existem aviões. Eles voam muito mais rápido, são muitos, tudo já está ajustado, então não vale a pena entrar nesse mercado. Mas, ao criar drones, eles são necessários, voam mais longe que helicópteros e também pousam. Essa é a máquina mais funcional, tudo aqui faz sentido. Mas existem os cargueiros, que não precisam ser drones. Para certos tipos de carga, vão exigir um piloto. Eles também serão opcionalmente pilotados. O transporte especial, quando entram ali pessoas que recebem para isso, e não aquelas que pagam pela passagem, também será devidamente e completamente realizado. Colocar 120 pessoas lá dentro e levar esse voo para algum lugar, não sei, talvez alguém, não necessariamente no nosso país, queira isso, mas é improvável. Será mais interessante transformá-la em algo como dirigíveis de expedição para viagens. Ver o mundo de um dirigível é uma sensação completamente diferente. Não é como estar em terra, nem como estar em um avião. Quando você voa, também não entende nada. As nuvens estão muito altas. Aqui, você voa na altura mais luxuosa e elevada, quando pode ver tudo claramente, entender tudo perfeitamente, quando caminha tranquilamente pelas plataformas abertas e espaçosas. Para esse tipo de aparelho, há uma demanda considerável. Bem, e depois fica bastante claro e evidente pelas dimensões apresentadas, e é precisamente neste ponto que vamos traçar uma linha muito importante e decisiva. Isso é o que declaramos de forma oficial e com grande convicção sobre o futuro dos dirigíveis para os próximos 5 anos. E agora estamos aqui. Ainda não se passou sequer um ano completo desde o início da criação e desenvolvimento deste projeto ambicioso. Esse dirigível, como eu disse para vocês, conseguiremos construir com a base que vamos organizar definitivamente ao longo deste ano, justamente para produzir seus componentes e tudo mais. Por exemplo, enchê-lo, testá-lo e depois armazená-lo em algum lugar, fazer manutenção, reparos, modificações. Não é obrigatório fazer reparos, embora isso também vá ser necessário. Praticamente não existem instalações desse tipo no nosso país. E, provavelmente, a partir desse tamanho, já está na hora de começar a construir hangares. É bem provável, diferentes conceitos estão sendo desenvolvidos, tudo está sendo calculado, economicamente, claro. É preciso construir para isso, mas é grande demais, mas não maior do que para isso, se houver 2 deles lá. Se ainda for com esses. Enfim, agora estão sendo feitos trabalhos com várias, digamos assim, empresas de projetos. Estamos reunindo propostas para construção, avaliando-as, porque já está na hora de começar, já que a produção das carcaças existe, a parte mecânica também. Literalmente no próximo ano já vamos entrar na fase ativa de produção deste aparelho. Não há absolutamente tempo para a construção de qualquer estrutura permanente. Existem algumas soluções temporárias que poderiam ser consideradas, mas o nosso departamento econômico as coloca seriamente em dúvida, questionando sua viabilidade. Já contei, mas para quem não ouviu, vou repetir. Existe uma tecnologia de hangares com estrutura pneumática que se encaixa perfeitamente. Lá, o Nova 2 tem as dimensões padrão desses hangares, porque eles são feitos para aviões. Aqui, fomos limitados pelas dimensões dos hangares para aviões. Os mesmos hangares pneumáticos podem ser feitos para este aparelho, mas eles vão sair mais caros,
porque não são modelos padrão, serão maiores. E isso não é uma construção permanente, não é um investimento. Embora esse hangar pneumático depois vá com grande prazer para o próprio cliente que realmente precisa desses aparelhos, simplesmente para armazená-los e fazer a manutenção periódica lá. Enfim, existe essa solução disponível e muito útil. É claro que tudo, em última análise, acaba levando à construção. Atualmente, estão sendo cuidadosamente estudados diferentes tipos de hangares. Por exemplo, para a produção em série desses aparelhos eletrônicos, pode-se construir com dimensões claras e precisas, espaços internos bem definidos, funções específicas e assim por diante. Nós elaboramos o termo de referência para o hangar, para a produção em série desses aparelhos. Já são grandes edifícios permanentes. Lá tem 2 desses, 2 daqueles, 1 deste. Enfim, várias combinações, 1 deste, 2 daqueles ou até mesmo o próximo, em que esses ficam 2 meses. Estamos reunindo agora todas as propostas comerciais. Avaliando tudo isso, elas já estão chegando. Já está na hora. Bom, eu realmente acho que até o final deste presente ano teremos que tomar uma decisão muito importante também nessa direção. Sim, aquela notícia que o Semyonov vai anunciar no vídeo está intrinsecamente relacionada à decisão que será mais do que suficiente para nós, mais uma vez. Ela é definitiva, em primeiro lugar, e é extremamente útil. Mas, para esses tipos de aparelhos, infelizmente, mesmo assim, esses aparelhos ainda vão durar décadas de trabalho. Estamos em negociações sobre onde será construído um grande galpão para a montagem e testes desse aparelho, ou até mesmo deste aqui. O que? Zona Econômica Especial, Cluster Aeroespacial. Nós dissemos na teleconferência no outono que iríamos nos juntar a eles, e estamos desenvolvendo um trabalho de projeto ativo nessa direção com eles. Lá existem muitas situações diferentes, armadilhas e outras questões. Este local está sendo considerado justamente como aquele mais promissor, onde é bem provável que a construção definitiva aconteça. Mas há ainda outras opções em Kazan. Por exemplo, houve uma proposta, porque eles também precisam de tais estruturas, e ainda mais uma para este aqui, que não está presente aqui. Eles precisam de dirigíveis de nova geração como clientes, e na Yakutia também como clientes. Talvez tudo isso aconteça por lá. Enfim, agora isso está sendo analisado e trabalhado de forma detalhada. Por enquanto estamos todos focados aqui e agora, embora estejamos avançando com os planos de longo prazo. Estamos levando adiante e felizmente tudo está caminhando como deve ser. Bem, resumindo, esse é o estado atual do projeto, onde estamos agora, neste exato momento. A empresa tem atualmente cerca de 65 funcionários, dos quais o percentual de pessoal técnico-administrativo, ou seja, gestores e líderes, é muito baixo, vergonhosamente baixo, o que é uma situação preocupante. A maioria são projetistas, executores, tecnólogos, engenheiros, operadores de máquinas. Então, na verdade, ainda falta pessoal técnico-administrativo, eu diria. Os gestores acabam tendo que se desdobrar um pouco. Ainda estamos no escritório em Moscou, na Bolshaya Akademическая, em 1.000 metros quadrados. Bem, aqui são pouco mais de 750. Alugamos mais 2 salas. Temos 300 metros quadrados de produção em Lyubersk e em breve teremos um novo espaço, sobre o qual o Semyonov vai falar. No geral, é isso. Peço desculpas, não estou vendo seus comentários e outras coisas.
Não temos uma tela aqui. Ainda nem peguei o celular. Sobre Dubai, aliás, vamos para uma importante feira internacional e deu tudo certo no fim das contas. Em Dubai, de fato, vai acontecer uma grande e significativa feira internacional de aviação. Lá vão estar absolutamente todas as principais e mais renomadas empresas do mundo ligadas à aviação e também ao espaço. Vai ser uma exposição enorme, que vai acontecer em novembro. Enfim, a aeronova já vai estar lá, e isso é oficial. Agora vou pedir para mandarem o link no grupo geral. Entrem, confiram o plano da feira e procurem o estande da aeronova. É uma ótima notícia. Começamos a nos preparar para a feira com muita dedicação. Essa também é uma dessas grandes, eu diria até, etapas fundamentais, que na verdade já está chegando. Agora o verão vai acabar, começa o do outono, e de repente já estaremos na feira. E o mundo inteiro vai nos conhecer, grandes players e grandes investidores vão saber de nós, e nós temos o que mostrar. Até lá, teremos muito mais para mostrar, contar e declarar nossos planos por lá. Então estamos levando isso muito a sério agora. Quem estiver em Dubai, apareça. Quem não planejava ir, coloque nos planos. Dubai é perto. O voo não é longo. Eu falo de Moscou, de vários lugares. Acho que podemos nos orgulhar do fato de que, pouco mais de um ano após o início do projeto, estaremos lá juntos. Vocês verão quem estará por perto. Nós realmente temos muito que mostrar, e um evento verdadeiramente muito bacana e especial nos espera. Lembrei da exposição. Aliás, o site da nossa produtora Aeronova já foi lançado. Para quem não viu, ele ainda está em desenvolvimento e continuaremos atualizando com conteúdo. Mas não é o site do projeto, e sim o site da própria empresa de produção. Por enquanto, chamo-a de empresa de produção ou escritório de projetos. O site da Aeronova já está no ar e será enviado no chat. Entrem, deem uma olhada, deixem comentários, sugestões, propostas, o que vocês gostariam de ver lá. É claro que o site está sendo criado para formar a imagem da empresa no mercado. Interagimos com estruturas e departamentos sérios, e o site precisa estar à altura. Além, deve atender ao cliente. Está claro quem são os clientes para essa tecnologia. Entrem, se interessem, confiram, fiquem felizes. Tudo isso para que essa máquina funcione. Estou falando do negócio. Agora, vou dar uma olhada nas perguntas. Escrevam nos comentários se vocês gostaram da minha palestra sobre a situação atual. Enquanto isso, vou ler as perguntas de vocês. Olá! Vale a pena esperar o primeiro voo tripulado do dirigível em 2026? Sim, vale a pena. Esperávamos por ele este ano, e se tudo der certo, talvez até em 2025. O dirigível de 35.000 metros cúbicos é tipo Hindenburg. Aquele levava cerca de 90 pessoas com a tripulação, mas este deve levar umas 20 pessoas. Os ganhos com sondas estratosféricas ficaram em segundo plano. Sim e não. Aqueles clientes que vêm com o objetivo de monitoramento também se interessam por plataformas estratosféricas. Devido ao nosso bem-sucedido lançamento daquele objeto para a estratosfera, que praticamente deu a volta ao mundo,
percorrendo uma vasta distância e demonstrando a viabilidade da tecnologia. Grandes e influentes players do mercado decidiram se envolver ativamente e investir significativamente nessa área promissora. E com base na Bullmanka, agora foi desenvolvido um trabalho científico muito sério para a modernização e aprimoramento das plataformas estratosféricas. Nós, junto com a Bullmanka, firmamos um acordo de que essa atividade, naturalmente, será realmente realizada em conjunto e plenamente. Na verdade, não estamos conseguindo acompanhar, admito. O processo de divulgação está mal organizado. O lançamento para a estratosfera com bastante frequência. Na semana passada teve um, na próxima semana vai ter de novo, mas todos são de caráter científico e técnico. É claro que seria ótimo acompanhar o progresso, mas todo esse avanço está direcionado para que, até o final do verão, haja vários lançamentos específicos tanto em nome da empresa Aeronova quanto da própria Bullmanka, de forma independente. Vamos, então, lançar cargas úteis com o objetivo de demonstrar o experimento para, posteriormente, dar continuidade comercial a ele. Com a Bullmanka, percebemos que o campo é inexplorado e desenvolver a vertente comercial é mais difícil que garantir o progresso científico e técnico. E, resumindo, colocamos todas as nossas forças na busca por um cliente. Ninguém impõe limites a ninguém. O projeto é de todos. Se trouxeram uns, ótimo. Se trouxeram outros, excelente. Enfim, também vamos demonstrar o sistema estratosférico em Dubai, em um palco internacional. Acho que haverá um bom interesse, considerando nossa experiência atual. O mais importante é o estado da equipe e o nível de prontidão para implementar os projetos. Então, a estratosfera não está parada. Quantos Nova 01 já foram encomendados? Não posso dizer, é segredo comercial. A palestra foi excelente. Já discutiram a ideia de suportes suspensos para a cabine? Não consigo entender a pergunta. A cabine deve ser suspensa ou são suportes para a cabine? Bem, naturalmente, tudo é discutido. Quando o projeto estava apenas começando, quando ele estava nascendo, já se passaram mais de 4 anos, provavelmente até mais. Mas quando ele começou, surgem ideias na cabeça. Dá para fazer assim, assado, de várias maneiras. E depois, trabalhando durante até menos de um ano, nos processos de trabalho acontecem discussões. Aquelas fantasias que antes pareciam ideias passam batido, como mais uma solução e nem sempre descartar. Quanto tempo o Nova 01 levar para pagar a construção do Nova 2? Depende da margem de lucro na venda do Nova 01. Podem existir esquemas e já surgem opções. Em alguns casos, a Aeronova pode vender o Nova 01 ao consumidor final. Em outros casos, a Aeronova vai vender o Nova 01 para a empresa principal, que vai instalar uma série de equipamentos, e aí sim o Nova será vendido ao cliente final. Aqui a margem de lucro é uma, ali é outra, e em outro lugar é diferente ainda. O Nova 01 não foi criado para cobrir os custos de desenvolvimento do Nova 2, mas se a gente for calcular algo em torno de "e melhor não falar", senão já vão perguntar o preço. Vamos ativar o modo de segredo comercial. Eles não foram feitos para cobrir os custos totais do Nova 2, mas em termos de unidades vendidas é possível calcular isso.
E até mesmo o Nova 2 não foi feito para cobrir o Nova 8. A margem de lucro aumenta junto com o aparelho, tipo Nova 01 ou Aerole 02. Por exemplo, existe um mercado, e nesse mercado há equipamentos capazes de realizar uma determinada função, como levantar 50 quilos no ar e transportar por uma certa distância ou permanecer no ar por um determinado tempo. Esse tipo de equipamento já existe, por exemplo, com pequenos dirigíveis. Até mesmo com esses helicópteros. Eles existem. O Mi-8. E esse equipamento tem um preço. E é claro que, se você oferece as mesmas funções e a mesma qualidade de produto, não pode colocar um preço maior que o dele. Bom, se você realmente entregar o próprio aparelho no final, mas se você tiver algumas funções adicionais ou se algumas funções forem melhores, por exemplo, a qualidade ou as características dele, então você pode aumentar o preço em um valor bastante previsível. Com aparelhos pequenos está claro, existem quadricópteros, é pesquisar Google. Bom, mais ou menos, vou dizer, digamos que ele possa transportar cerca de 50 quilos por uma distância de 200 quilômetros, ou então, que ele consiga manter esses 50 quilos suspensos no ar a uma altitude de 1 quilômetro por um período de 6 horas, mais ou menos, aproximadamente. Nem precisa pesquisar no Google, é mais fácil perguntar para o DeepSeek ou para alguma rede neural. Eu gosto do DeepSeek. Ele seleciona opções da internet e você consegue ver o mercado. Bem, grosso modo, analisando as opções da internet, considerando diferentes opções, entendemos que esse dirigívelzinho tem propriedades únicas. E podemos vendê-lo por um preço muito mais alto do que o disponível atualmente no mercado. Mas não temos o objetivo de cobrir imediatamente os custos dos processos seguintes. Tudo vai, naturalmente, chegar à autossustentação e lucratividade, só que não de imediato. Isso vai acontecer. É provável que na produção em série tudo seja recuperado. Aqui também a margem de lucro é realmente muito grande. Este é um aparelho super exclusivo. Aqui há um lucro considerável. Eles regulam a inclinação da cabine para compensação e assim por diante. Se for uma carga de responsabilidade extrema, por exemplo, é claro que será desenvolvido um suporte especial para estabilização. Dentro da cabine, a automação controlará o dirigível. No Hindenburg, por exemplo, as pessoas sentavam tranquilamente, bebendo suas bebidas, e nada de especial acontecia, isso há 100 anos. Acho que hoje vamos voar de forma muito mais estável. Já discutimos ideias mais ousadas, como a cabine flutuar dentro do dirigível, por assim dizer. Ela não precisa ficar só aqui, podemos girar o casco e subir como um foguete. Nos dias 23 e 24 de agosto, vai acontecer um festival de balonismo em São Petersburgo. 30 balões de ar quente no céu, 12 milhões de espectadores na cidade. Uliana, ouviu? Talvez valha a pena participar com os nossos aparelhos? Obrigado. E quais são mais ou menos as dimensões de todos eles? Não queria escrever os tamanhos. 17 metros de comprimento, 19 metros de comprimento, 44 metros de comprimento, 75 metros de comprimento, mais ou menos. Aqui ainda está variando, porque o esquema muda um pouco. Aqui nem vou escrever, de tanto que tudo varia. Caramba, é assustadoramente interessante. Obrigado. Obrigado.
Pelo que parece pelos prazos do projeto, a aeronova já está construindo o local diretamente para o Nova 35. Não posso discordar, mas é preciso aumentar o financiamento várias vezes. Nós nem temos a possibilidade de economizar, porque aqui estão sendo comprados geradores, motores de alta rotação e alta frequência, materiais estão sendo adquiridos. Tudo isso vai assim. O dinheiro dá para isso, mas não para economizar, e aqui vai ser preciso juntar. A aeronova usará o Nova 01? Vai sim. Muito provavelmente, este aqui vai prestar mais serviços do tipo clássico. É bem possível que, com algumas pequenas modificações, também. Os dirigíveis de série já serão feitos com filme nacional? Boa pergunta. Temos algumas empresas que, em teoria, são capazes de produzir filme nacional. Mas em todos esses casos são necessários investimentos na produção e é bem provável que, com o nosso projeto, a gente incentive para que eles mesmos invistam em suas fábricas para modernizá-las. Na verdade, não é muito, e não tem nada de complicado nisso. E sim, aí eles já vão conseguir produzir o material com a qualidade que a gente precisa. Agora já somos capazes de fornecer uma especificação técnica detalhada, praticamente toda a composição desse material, qual a base, quais os aditivos, quais filmes, todos os requisitos para esses materiais. É claro que, ao localizar tudo junto, onde eles são desenvolvidos e produzidos. Como gostamos de dizer agora, estamos elevando a soberania tecnológica e ainda esperamos que isso seja economicamente justificado e viável. Esse é o outro lado da moeda. Quando você coloca linhas de produção de tecidos para funcionar, elas precisam operar, operar, operar. Os tecidos provavelmente precisam ser produzidos em quilômetros por dia para que, com uma abordagem clássica, essas máquinas se paguem em um período compreensível e assim por diante. Mas se, no geral, a empresa for lucrativa e não houver uma supermeta comercial de recuperar todo esse investimento imediatamente, então é bem provável que possamos encontrar juntos uma certa viabilidade econômica. Por enquanto, essas são todas as perguntas que me enviaram. O que vocês vão fazer em relação à permeabilidade ao gás das envoltórias? Por quanto tempo o aparelho vai conseguir se manter no ar? Na verdade, até mesmo essa envoltória desse dirigível mostrou, pelo menos para mim, que não há absolutamente nenhum problema com a permeabilidade ao gás, nem com a contaminação do hélio. Isso tudo é algo que, eu não sei, break time igual 0.5S. Posso fazer uma analogia bem simples. Como engenheiro de tecnologia mecânica de formação, tivemos cursos como máquinas de precisão especiais e assim por diante. E quando você se aprofunda muito em algum tema específico, percebe que, bem, começam a surgir algumas dificuldades, barreiras e outras coisas mais. Quando você não conhece essas dificuldades, simplesmente vai lá e faz, e tudo é um pouco mais simples. É claro que essa mesma deformação profissional se formou entre os dirigibilistas internacionais. Todo mundo se preocupando com esses detalhes. Na verdade, no contexto geral, esses detalhes nem aparecem. Mas, de alguma forma, acabou sendo assim. Por razões desconhecidas, as pessoas adoram discutir certos detalhes e falhas em vez de falar sobre o que é útil e proveitoso. E esse hábito social levou ao surgimento de perguntas sobre o que fazer com a permeabilidade ao gás. Embora, mesmo neste aparelho, nós entendemos perfeitamente que está tudo certo com isso. Nesses tecidos, então, vai estar ainda mais certo.
Está tudo certo com a permeabilidade ao gás. Sim, o hélio fica sujo, se contamina. A pressão parcial, aqui tem uma porção de moléculas, ali tem uma porção de moléculas, e elas querem entrar, acabam entrando. Não tem problema, os sistemas de purificação de hélio foram inventados para isso. Ele vai se contaminar devagar, depois vai ser rapidamente purificado e seguir em frente. Lá realmente não há nenhum problema. Aliás, tem ainda um grande campo de trabalho nisso, eu só arranhei a superfície. Até mesmo em relação aos sistemas de purificação de hélio, há um desenvolvimento ativo acontecendo agora. O desenvolvimento está em andamento, mas os alemães já têm. É caro e tudo mais. Nós temos competência para criar sistemas iguais. Não vemos absolutamente nenhum problema nisso. Estamos criando imediatamente uma versão móvel, que será embarcada, relativamente pequena, mas que vai compensar a contaminação até certos volumes. E também uma estação terrestre, que pode ser usada, porque imprevistos acontecem, como um vazamento, então é preciso purificar e recarregar rápido. Estamos desenvolvendo esse sistema. Quando digo estamos desenvolvendo, parece que estamos pensando nela, formulando o conceito, mas já avançamos. O sistema de purificação de hélio é composto por várias partes. A maior parte do sistema nós mesmos fabricamos. Existem cartuchos especiais, mas não faz sentido produzi-los aqui. Seria como começar a fabricar microchips do zero hoje em dia. Para que isso? Os cartuchos já existem, já foram escolhidos, todo o equipamento já foi selecionado, a tecnologia de vácuo também já está definida. Já avançamos bastante. Agora, sobre o aspecto científico e técnico, ou seja, a pesquisa científica, como chamamos no laboratório, precisaríamos de mais 2 webinars para explicar tudo. Espero que em breve comece a sair conteúdo interessante. Já é interessante, está sendo organizado o processo de filmagem. Pode acontecer de um grande investidor dos Emirados Árabes Unidos entrar no projeto? Estamos torcendo. Eu espero, e vocês esperam. Mas, provavelmente, aceitar investidor como cliente aparelhos específicos, pegando encomendas. Assim como acontece aqui no nosso país, o cliente fornece o espaço necessário, então nós construímos uma garagem nesse local e, em seguida, montamos o dirigível lá dentro. Que interesse outros países demonstram pela aeronave? No início do projeto, ainda no outono passado, realizamos um monitoramento rápido e abrangente em diversos países ao redor do mundo, a fim de avaliar o interesse global. Países árabes, países asiáticos, Indonésia, que também faz parte da Ásia, aparentemente, e África. Há interesse, mas, como sempre, é aquela coisa de mostrem um protótipo funcionando e levem todo o nosso dinheiro. Por enquanto, tudo está em pausa no que diz respeito à direção comercial internacional. Digamos assim, não queremos desperdiçar oportunidades, porque, na verdade, o mercado mundial de dirigíveis não está exatamente saturado. Uma empresa faz uma proposta, outra, terceira, quarta, todos prometem alguma coisa, mas ninguém faz nada. Vamos fazer, e todo mundo vindo para cá de qualquer jeito. Essa é a política. E aqui na Rússia eu não fico divulgando, porque senão vira um caos. Acho que só depois da própria feira nos Emirados Árabes é que vamos entender o interesse real. Bom, se não há mais perguntas, ajudem o projeto a crescer, por favor. Obrigado por assistirem, por se interessarem. Mandem o vídeo para alguém. Contem que aqui no nosso país estão construindo dirigíveis. Os caras não ficam só falando, eles fazem e voam. Em breve, será possível vir pessoalmente, ver como ele voa. Bom, esse pequeno, o próximo, claro,
Todas as demonstrações do grande dirigível vão acontecer, assim como de todos os próximos. Isso é interessante. Vamos atrair todo mundo ao nosso redor. Então, de novo a pergunta sobre o enchimento do envelope. Não, em um mês não tivemos que encher nada nenhuma vez. A qualidade do hélio caiu algumas décimas de %. Não precisa reencher. Uma vez reenchemos. Estou sendo desonesto, mas isso tem a ver com o material do envelope. Ele se estica. E depois que a enchermos, trabalhamos com o balonete. Voamos nela. Houve impacto da carga. Ela se esticou um pouco, aumentou de volume. Uma vez só reabastecemos. Pronto. O envelope estabilizou no tamanho. Não reabastecemos mais. Então está tudo certo. Bom, já que não há mais perguntas, fiquei feliz em dar essa pequena palestra para vocês, esclarecer um pouco, por assim dizer, o que está acontecendo por aqui. Daqui a uma semana, na quinta-feira, estarei aqui de novo. Daqui a 2 semanas porque, bem, não na próxima semana, mas na outra. Venham na quinta-feira, tragam alguém. Vai ser muito interessante. Vou contar mais coisas. É isso. Muito obrigado a todos. Vamos trabalhar. Tchau, pessoal. Solar Group apresenta. Um dia, isso foi um sonho. Um sonho sobre o céu, sobre voos livres, sobre viagens à volta do mundo. E nós a tornamos realidade. Mas o que foi preciso para isso? Os nossos sonhos tornaram-se os nossos objetivos. As nossas concepções tornaram-se os nossos planos. As nossas ideias estão a transformar-se num roteiro e numa tecnologia de produção. O nosso cronograma está preenchido para os próximos anos. Desenvolvimento e construção. Componentes e materiais. Fabricação de modelos e realização de testes. Do sonho caminhamos e assim para o resultado. Percorre este caminho connosco. Solar Group apresenta o projeto de dirigíveis de nova geração. Escolhemos a melhor forma de prever o futuro, criá-lo juntos consigo.